Aqui é o professor Danilo e agora nós vamos estudar equação do segundo grau. Para facilitar o nosso estudo, nós vamos repartir aqui a equação do segundo grau em temas. Então agora nós vamos estudar a forma geral de uma equação do segundo grau. A forma geral de uma equação do segundo grau é definida como ax² mais bx mais c igual a zero, onde o a é diferente de zero. Bom, isso pareceu confuso assim no primeiro momento, né? O que será que quer dizer essa forma geral? Bom, primeiro vamos entender por que essa equação ela chama equação do segundo grau. Depois que a gente entender por que ela tem esse nome, nós vamos entender por que ela tem essa forma geral, tá certo? Ok. Então, para entender melhor, vamos determinar o que é o grau de uma equação, tá? Para entender o que é a equação do segundo grau. O grau da equação, pessoal, a gente vai estudar ele determinando das equações a seguir qual que é o grau delas. Vamos determinar o grau das equações a seguir. Então, na equação x² mais 3x mais 1, que é igual a zero, nós vamos analisar aqui o grau da equação pelo valor da variável, ou pelo valor da letra dentro da equação. Nessa equação, por exemplo, nós temos como letra o x. Ele, então, é a minha variável, o x. Aqui nós temos que o x com o maior expoente é o x elevado a 2. Nós temos aqui o x elevado a 2. Nós temos aqui no 3x o x elevado a 1, ok? E no 1 a gente não tem um elemento x. Se a gente observar aqui, então, nessa equação do segundo grau, nós temos que aqui o grau dessa equação é o maior expoente encontrado em cima da variável. Então, qual que é o maior expoente que a gente tem aqui? É o 2. Então, quer dizer que o grau da equação x² mais 3x mais 1, que é igual a zero, é 2. Então, essa é uma equação de qual grau? Do segundo grau. Ótimo! Então, a gente sabe que x² mais 3x mais 1, que é igual a zero, é uma equação do segundo grau. Vamos para o exemplo B. Na equação 2x mais 5, que é igual a zero, qual será que é o grau dessa equação? Bom, é simples. Nessa equação aqui, no 2x mais 5, que é igual a zero, a única letra que eu tenho é a letra x. Esse x aqui, ele tem como expoente que não aparece o número 1, ok? Então, quer dizer que, se eu tenho aqui esse x e o expoente dele é 1, esse daqui automaticamente é o maior expoente em cima da variável, que é x. Então, significa que essa é uma equação de primeiro grau. Ótimo! Agora, no exemplo C, nós vamos ter o quê? x² mais 2x² mais 1, que é igual a zero. Nessa equação, aqui no exemplo C, nós vamos ter que a variável também é a letra x. E nós podemos observar que nós temos x³, x elevado a 3, e nós temos um 2x, que aqui não aparece, mas sabemos que tem um número 1 em cima desse x, quando não tem nada. Então, se a gente observar aqui, se a gente pegar a variável que nós temos, que é o x, o maior expoente que nós temos é o 3. O que significa, então? Que essa é uma equação de terceiro grau. Ótimo! Agora, no exemplo D. No exemplo D, nós temos y elevado à quarta mais 3y elevado ao quadrado mais 2y menos 20, que é igual a zero. Então, nesse exemplo D, nós temos que a nossa variável agora é a letra y. Tá? E nós temos aqui, nesse primeiro y elevado à quarta, o expoente 4, no 3y ao quadrado, o expoente 2, e no 2y, que não aparece, nós sabemos que tem o 1 aqui em cima, né, como expoente deste y. Então, o maior expoente que eu tenho aqui da minha variável, que é a letra y, é o número 4. Então, significa que essa é uma equação de quarto grau. Então, agora que a gente já conhece as equações, nós podemos voltar na forma geral, tá? E encarar ela de uma maneira diferente. Nós temos ax² mais bx mais c. Esse a, b e c são os números, tá, pessoal, que aparecem. Por exemplo, aqui nós temos 3x, então, no bx, o b seria o 3, ok? Então, nós sabemos que o ax² mais bx mais c determina a equação do segundo grau, porque a nossa variável aqui é a letra x. E o maior grau que aparece aqui é o 2. O a ele tem que ser diferente de zero, por quê? Vamos lá. Se eu tiver, no caso, substituindo aqui no a x², se eu trocar o a por zero, eu vou ter zero que multiplica
x elevado ao quadrado. Galera, 0 vezes qualquer coisa vai ser 0, não importa o que for. Então, 0 vezes x, 0 vezes 20, 0 vezes qualquer número. E a gente sabe que o x aqui é um número, né? Então, 0 vezes qualquer número, independente se ele está elevado ao quadrado ou não, vai ser 0. O que quer dizer isso dentro dessa ideia? Isso significa que nessa equação aqui, se o a for 0, elimina a parte que tem o x ao quadrado. Então, significa que nós vamos ter apenas o bx mais c. Então, essa equação ela deixa de ser do segundo grau, se eu eliminar a primeira parte, e eu teria só uma equação do primeiro grau. Por isso que o a ele não pode ser 0, ok? Então, o que aconteceu aqui nesse x² mais 3x mais 1, né? Nessa equação do segundo grau? Essa equação do segundo grau aqui, na frente desse x ao quadrado aqui, nós temos o que não aparece? Nós temos o número 1. Ok? Então, quer dizer que quando o x está sozinho, na verdade, o que tem na frente dele é o número 1. Então, por isso que essa equação ela é uma equação já organizada da forma geral. Ok? Então, no próximo tópico, nós vamos entender melhor, então, essa ideia e nós vamos entender melhor o que são esses coeficientes a, b e c. Continuando então, pessoal, a estudar as equações do segundo grau, a próxima parte que nós vamos ver é o coeficiente de uma equação do segundo grau. Para estudar o coeficiente de uma equação do segundo grau, nós vamos primeiro recordar a forma geral de uma equação do segundo grau, que ela é dada como ax² mais bx mais c, que é igual a 0, com o a diferente de 0. Lembrando que o a é diferente de 0, porque se a gente substituir o a pelo número 0, 0 vezes o x² vai dar 0, e vai eliminar essa primeira parte, o que descaracteriza a equação do segundo grau, tá certo? Então o a não pode ser 0. Então, continuando aqui os estudos, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos determinar os coeficientes a, b e c nas equações do segundo grau a seguir. Então, a partir dessa forma geral, nós vamos comparar com as equações e determinar qual é o valor de a, b e c dentro de cada uma delas, ok? Então, esse vai ser o nosso modelo e aqui nós vamos ter a representação para a gente poder substituir. Então, o que a gente tem que fazer? O que está pedindo aqui para a gente resolver extrair de dentro das equações, tá? A gente tem que tirar dessas equações um coeficiente que equivale à letra A da equação do segundo grau, depois ao coeficiente da letra B e ao coeficiente da letra C. Então, o A, B e C são números aqui dentro dessa equação, tá? De acordo com a forma geral que nós temos aqui, o a é quem acompanha um elemento elevado ao quadrado, a variável ao quadrado. Que nesse caso é o x ao quadrado. Tá? Então, na equação 2x² mais 5x mais 6, quem acompanha o x ao quadrado é o número 2. Então, significa que o a é igual a 2. Então, o coeficiente do a é 2. Perdão, o coeficiente do x² é 2. Na letra B, nós vamos ter aqui, então, bx. Tá? O B é quem acompanha o x, ou melhor, quem acompanha a letra sem expoente. A verdade, ela tem expoente, né, galera? A gente fala assim, mas na verdade ela tem o número 1 aqui em cima, tá? Que não aparece, mas ele está aqui. Então a gente não precisa pôr. Mas a gente sabe que o 5x, então, ele vai representar bx. E quem está acompanhando o x é o número 5. Então quer dizer que o coeficiente b é igual a 5. Já o coeficiente c, ele é um número que fica sozinho, tá? Então, nesse caso, quem é o número que está sozinho na equação 2x² mais 5x mais 6? Quem está sozinho igual a 0? Quem está sozinho é o número 6. Então, quer dizer que a letra C é o número 6. Então, os coeficientes é só retirar da equação, seguindo o mesmo padrão. Então, para entender melhor agora, nós temos o exemplo B. No exemplo B, nós temos x elevado ao quadrado mais 4x menos 5, que é igual a 0. Então, nessa equação, nós vamos determinar quem é a letra A, quem é a letra B e quem é a letra C. Ok? Então, nós sabemos que a letra A é quem acompanha o x ao quadrado. Daí a gente olha aqui e parece que não tem nada. Mas a gente sabe que na frente desse x aqui ao quadrado tem o número 1, que não aparece, mas ele está aqui. O que significa, então, que quem acompanha o x ao quadrado é o número 1, ok? Então, o coeficiente a é igual a 1. Ótimo! Quem acompanha o x aqui
é o número 4. Então, quer dizer que o coeficiente b é o número 4. E a letra que nós temos C é um número que está sozinho. E o número que nós temos sozinho aqui é o menos 5. Então chegou aqui uma outra coisa nova também, tá? Quando é negativo, o sinal também vai aqui representado, tá? Então a letra C aqui é representada por menos 5. Vamos fazer agora, galera, o exemplo C, ok? Então vamos determinar aqui no exemplo C quem é que é o valor do A, o valor do B e o valor do C. Então, quanto que é o A? A equação que eu tenho é menos x² mais x mais 12, que é igual a zero. Dentro dessa equação aqui, o A é quem acompanha o x elevado ao quadrado. A gente tem aqui menos x ao quadrado. Na frente desse x, a gente sabe que tem o número 1. Então, quando não tem nada, na verdade, nós temos o número 1. Então, aqui nós temos menos 1x². Então, quer dizer que o A ele vai ser quanto? Ele vai ser menos 1. Lembrando que o negativo também vai junto com o número, tá? Quando é positivo, a gente não precisa pôr. Por exemplo, nós temos agora aqui mais x, que o x ele representa quem? A letra B. Tá? Então, quando a gente tem o x ao quadrado, o número que está junto é a letra A, e quando a gente só tem o x é a letra B. Nesse x aqui também, ó, a gente não tem nenhum número com ele. Na verdade, quando não tem nenhum número, nós temos o número 1. Então, nós temos 1x. Tá? Então, quer dizer que o B ele vai ser o número 1. Como ele é positivo, a gente não colocou o mais, tá? Não precisa. E a mesma coisa vai acontecer com o C. O C também é positivo. O C é 12, porque C representa o número que está sozinho. Então, na letra C, nós vamos colocar aqui 12. Não precisa colocar o sinal de mais. Então, na equação menos x² mais x mais 12, o A é menos 1, o B é 1 e o C é 12. Vamos para o exemplo D. No exemplo D, nós temos x ao quadrado menos 2x, que é igual a zero. Então, quem que vai ser o A, o B e o C deste exemplo? Então, vamos pegar aqui, então, primeiro a letra A. Quem está acompanhando o x ao quadrado, a gente sabe que é o número 1. Então, quando não tem nada, nós temos 1. Então, a gente tem 1x² quando a gente tem x². Na letra B, que é quem acompanha o x, nós vamos ter o menos 2, ok? Então, quem está acompanhando o x é menos 2. Agora, a gente não tem nenhum número sozinho nessa equação. Vai direto para o igual a zero. Então, significa que aqui nós não temos a letra C. E quando não temos, nós vamos chamar ela de zero. Então, nesta equação do segundo grau, o A é 1, o B é menos 2 e o C é igual a zero. Porque nós não temos o elemento C. No exemplo E, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter 3x ao quadrado menos 75, que é igual a zero. Então, vamos determinar aqui o A, o B e o C da equação representada na letra E. Quem acompanha o x² é, no caso, a letra A. E a letra A vai representar aqui o número 3, porque a gente tem 3x². Então, o A é igual a 3. O B aqui, galera, é quem acompanha o x. E nós não temos nenhum elemento aqui acompanhando o x. Nós temos o 75, porém ele está sozinho. E a gente sabe que quando o número está sozinho, né, o menos 75, ele é a letra C. Então, o B aqui ele é zero. Não tem nenhum elemento que acompanhe o x. E claro, então, a letra C é um número que está sem nenhuma letra. Então, menos 75. Agora, nós vamos fazer, então, a letra F, tá? Na letra F, nós temos a equação 4 mais 5x mais x ao quadrado, que é igual a zero. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é organizar essa equação na forma geral. E pela forma geral, primeiro vem o elemento com x ao quadrado, tá? Aqui nós sabemos que é o próprio x ao quadrado, este elemento. Nós não precisamos colocar o mais aqui na frente, porque quando é positivo não precisa pôr, tá? Então, seguindo a sequência, o que nós temos aqui? O próximo elemento que nós temos é o valor que tem o x, que é o 5x. Então, seguindo a ordem, nós temos o próximo elemento, que é o 5x. E o último elemento era um número sozinho, que é o 4. Aqui, então, nós vamos colocar mais 4, tá? O 4 é positivo, mesmo não tendo mais aqui, a gente sabe que tem. Então, aqui a gente vai precisar colocar, para não ficar junto o 5x com o 4. Então, a gente separa com o sinal de mais, que é igual a zero.
ok? Então, organizado aqui, vamos extrair os elementos A, B e C. Seguindo então a ideia, A é quem acompanha o x ao quadrado. Quem acompanha o x ao quadrado aqui é o número 1. Quando não tem nada, a gente sabe que tem 1. Quem acompanha o x é o número 5. E quem é o número sozinho é o 4. Então, na equação 4 mais 5x mais x ao quadrado, que é igual a 0, o a é igual a 1, o b é igual a 5 e o c é igual a 4. Então, nós temos agora a letra G. Na letra G, nós temos 18 menos x ao quadrado mais x, que é igual a 0. Mais uma vez, primeiro vamos organizar essa equação pela forma geral, onde vem primeiro o elemento com x ao quadrado. E aqui, o que temos com x ao quadrado é menos x quadrado. Então, ele vem primeiro, menos x quadrado. Lembrando que o sinal acompanha o elemento. Logo em seguida, nós vamos ter o elemento que está sozinho, que é o x. Sozinho não, né? Nós temos o elemento que está acompanhando a letra, que é o x. E por último, nós vamos ter sim o número que está sozinho, que é o 18, que é positivo. E eu vou colocar aqui esse mais de novo no 18, que não aparece, mas eu vou pôr, para separar ele do x. E isso vai ficar igual a 0. Então agora já temos aqui organizado na forma geral. Elemento ao quadrado, letra, e nós temos aqui o número sozinho. Tá? Letra ao quadrado, letra e número. Então, nós podemos aqui representar o A, o B e o C. E nesse caso, o meu A vai ser o quê? Vai ser, então, menos 1. Porque a gente sabe que na frente do x tem o número 1 que não aparece. E o negativo vem junto. Ok? A letra B vai ser representada, então, pelo número 1. Porque nós temos aqui, na frente do x, o número 1 que não aparece. Então, ficaria 1x. E a letra C é o número 18. Ok? Que é o elemento que está sozinho. Então, na equação 18 menos x² mais x, o A é igual a menos 1, o B é igual a 1 e o C é igual a 18.